Direto da redação. Ontem um episódio que tem no centro dessa discussão envolvendo agressão doméstica e agressão às mulheres. Tem o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o empresário Luiz Cláudio Lula da Silva. Ele convive com uma médica de 29 anos, ele tem 39 anos, e a mulher procurou, a polícia fez um boletim de ocorrência, aí o negócio foi parar na justiça, e acusou o filho do presidente Lula de agressão doméstica. E assim, ela, na narrativa que ela faz, são assim, de agressões verbais pesadas. E ela conseguiu uma medida protetiva do Tribunal de Justiça de São Paulo. O filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele está proibido de ficar a menos de 200 metros da ex-companheira. E ele não pode frequentar os mesmos lugares que ela frequenta, tipo igrejas, reuniões, nada disso, tem que ficar distante. E ele está agora então sob essa medida protetiva. Então esse é um caso que expõe assim, uma situação delicadíssima envolvendo, porque obviamente que o presidente Lula não tem nada a ver com isso, não tem, como o Bolsonaro não tem nada a ver com o que os filhos fazem, não é nada disso. Mas cria uma situação muito emblemática porque essa questão envolvendo violência contra a mulher, violência doméstica, sempre foi uma temática muito forte dos partidos de esquerda, do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aliados na questão do Bolsonaro, ou seja, tenta de forma assim, muito intensa linkar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, essa questão de defensor ou adepto dessa prática de violência doméstica em relação a alguns de seus aliados. Então é uma situação que cria um constrangimento, na pior das hipóteses, muito grande para o governo Lula. É uma questão familiar que ela acaba atingindo a imagem também do presidente, inevitavelmente. Mas nós vamos entender aqui essa questão na reportagem da Sayonara Moreno. Acusado de agressão pela companheira, o empresário Luiz Cláudio Lula da Silva vai ter que deixar o apartamento onde morava com a médica Natália Schincariol. É o que decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, que proíbe o acusado de se aproximar a menos de 200 metros e estar em espaços que ela frequenta, como o trabalho e igreja. Em boletim de ocorrência registrado na terça-feira, Natália relatou ter sofrido violência física, psicológica e moral. No mesmo dia, a Justiça de São Paulo concedeu a medida protetiva. Nesta quarta, um dia após a denúncia, a médica de 29 anos publicou no perfil da rede social Instagram uma nota do escritório de advocacia que a defende. No texto, os advogados dizem que a medida protetiva é uma forma de assegurar a integridade e a segurança física e psicológica de Natália. Os advogados citam ainda que a cliente enfrentou uma série de adversidades que culminaram em agressões das mais variadas formas. Também no Instagram, o empresário Luiz Cláudio Lula da Silva, de 39 anos, filho do presidente Lula, publicou nota dos advogados que o defendem. Segundo o texto, as acusações da ex-companheira se referem a inverídicas e fantasiosas agressões, as quais são enquadradas pela defesa como calúnia, injúria e difamação. Por isso, a defesa informa que vai tomar as medidas contra esses delitos e denunciar a mulher por danos morais. A decisão do TJ São Paulo cita que o empresário e a médica viviam em união estável há 2 anos e que a medida protetiva foi concedida diante da possível situação de vulnerabilidade da mulher, que alega sofrer agressões desde janeiro deste ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Olha, essa reportagem completa você confere aqui no Jornal Diário da Guanabara, dgrj.com.br, diariodaguanabara.com.br também. Olha, você confere aqui o que diz a matéria. Filho de Lula é acusado de violência doméstica. O TJ de São Paulo concede medida protetiva à mulher. E o que diz aqui a outra chamada da reportagem aqui? A Justiça proíbe Luiz Cláudio Lula da Silva de ficar a menos de 200 metros da companheira, uma médica de 29 anos. Entenda o caso. E aqui vem a reportagem completa, detalhando como é que foi o negócio, como é que se deu isso, como é que foi o desentendimento.
E tá completo aqui. Tem a foto dele aqui, do Luiz Cláudio, né? Ele dá até uns traços com o Lula, né? Na foto, a imagem dele parece. Ele dá uns traços. Olha, se você observar, tem a barba. Ele dá uns traços com o Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é filho de Lula com Dona Marise, porque Lula hoje está no segundo matrimônio, é casado com a Janja. Ele ficou viúvo da Dona Marise e casou com a Janja. Então ele, na verdade, é fruto dessa primeira relação com a Dona Marise, né? Eu acho que sim. É isso mesmo. E Lula tem outra filha também, fora do casamento com a Dona Marise. Foi uma relação anterior que ele teve, foi a Lúria. Aí está o casal, tá o Luiz Cláudio Lula da Silva. Você está vendo na tela, está conferindo aí. E a médica, de 29 anos, com quem ele convivia. Então ele agora vai ter que sair do apartamento. E os dois aí estão na foto com o Lula. Ao que me parece, ela deu uma entrevista agora dizendo o seguinte, que a situação não tem nada a ver com o Lula, que o Lula sempre tratou ela bem, que o problema é o marido, que ela morou com... Estava convivendo com o filho do Lula. E o filho do Lula pirou.